Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma grande reviravolta aí. O pai do atacante Allan Kardec confirmou que pode ter a possibilidade do atacante voltar pro Vasco, hein? Vamos falar melhor dessa situação. A gente que trouxe informações mais cedo que não existia nenhuma possibilidade do Allan Kardec voltar ao Vasco. Pela tarde surgiu essa grande novidade, vamos falar disso. Também vamos falar de um zagueiro que estava praticamente descartado e que volta à tona aí para ser reforço do Vasco. Tem aí a reintegração do goleiro Vanderlei, meu amigo, que tem um contrato aí com o Vasco. Vamos falar melhor dessa volta do Vanderlei, a volta dos que não foram e muito mais agora pra vocês, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal Vamos Vasco e ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Enrolação, vamos aí para as notícias, né? O Vasco reintegrou aí o goleiro Vanderlei ao elenco principal do nosso clube. O Vanderlei que estava treinando separado, não fazia parte do planejamento do Vasco para essa temporada, mas após a saída do Lucão para o Red Bull Bragantino, abriu uma vaga, abriu uma lacuna no Vasco e o Vanderlei foi puxado novamente aí para o elenco profissional do Vasco e já vai treinar com o elenco aí principal do Vasco já para a estreia do Campeonato Carioca, que vai acontecer na próxima quarta-feira, fora de casa contra o Volta Redonda às 7 horas da noite. Vanderlei já fará parte do elenco principal do Vasco. Essa notícia que pegou a grande maioria dos torcedores vascaínos de surpresa, né? A gente que já vinha falando aqui há alguns dias no nosso canal sobre essa grande possibilidade, ela realmente se confirmou, aconteceu, o Vanderlei está de volta devido aí àquele contrato feito lá pelo Alexandre Pássaro. Não vamos esquecer do Alexandre Pássaro. Ele juntamente aí com o presidente Jorge Salgado colocou lá na cláusula lá do Vanderlei, em caso de números de jogos atingidos na temporada passada, o contrato do Vanderlei seria automaticamente renovado com o Vasco e ele tem contrato até o final dessa temporada aí com o nosso clube e muitos consideram esse ato aí um crime à instituição, né, cara? Devido aí às falhas grotescas do Vanderlei, todo mundo gostaria de ver o Vanderlei fora do Vasco. Agora ele deve ter aceitado a redução salarial e por isso foi reintegrado ao elenco do Vasco. Deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa volta dos que não foram, o Vanderlei novamente aí fazendo parte do elenco principal do Vasco. Por falar no Alexandre Pássaro, há informações que ele teria tido participação na saída de um jovem valor aí da base do Vasco para o futebol dos Estados Unidos. O atacante do Sub-20, Marcos Dias, está de saída do Vasco. O jogador irá defender o New England Revolution dos Estados Unidos. Ainda não está concretizado, mas os clubes negociam a forma da transferência. O jogador já está a um passo de ir jogar no futebol norte-americano. Vale lembrar que o Alexandre Pássaro está meio com uma espécie de olheiro de times lá da MLS, do Campeonato dos Estados Unidos. Aí na Copinha ele fez aí um trabalho olhando alguns bons jogadores e teria indicado aí o Marcos Dias ao clube norte-americano e o jogador deve sair do Vasco, hein, pessoal? Uma outra notícia aí rápida, né? O jogador Vitinho teve uma lesão no tendão reto femoral direito durante o jogo treino contra o Audax. Ele foi melhor reavaliado e foi constatado essa lesão aí. O jogador está fora da estreia do Vasco no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira contra o Volta Redonda. Mais uma rapidinho, o Vasco teve um avanço para a criação da SAF. O clube iniciou as conversas com investidores, mas ainda não tem um modelo definido. Quem definirá o modelo e a forma de financiamento da atividade são os sócios do clube, hein, pessoal? Devemos ter novidades aí nos próximos dias a respeito aí do clube empresa, o Vasco se tornando aí uma empresa, hein, pessoal? Bom, agora vamos falar da situação de reforço, né? A grande reviravolta aí no caso do Allan Kardec, cara. O Allan Kardec está de saída do futebol chinês, está tentando essa rescisão lá com seu clube. Ele está há 4 meses com salários atrasados lá na China e surgiu aí informações do pai do jogador que o Vasco pode ser uma possibilidade aí e um possível destino para o atleta vir jogar aqui no Brasil. Ele quer retornar ao futebol brasileiro. Vale ressaltar que o Allan Kardec já está com 33 ou 34 anos, se eu não me engano, já está naquele período já de encaminhando para o final da sua carreira e nada mais justo do que ele voltar para o Vasco, né? Só como eu disse no vídeo mais cedo, eu ainda tenho minhas dúvidas pelos seguintes fatores. O Vasco não tem dinheiro, o jogador está saindo da China porque não recebe lá. No Vasco não será nada diferente, o Vasco também tem uma grande política de não pagar em dia. Também a situação aí envolvendo o nome do jogador, que sempre chama a atenção do mercado, e se entrar no leilão e se ele não jogar pelo coração, realmente voltar para o Vasco com o coração,
ele não tem a mínima chance do Vasco competir com alguns clubes, principalmente da primeira divisão. Aí vai ficar complicado, mas se ele aceitar uma drástica redução de salários, aceitar um salário simbólico, talvez com cerca de 150 mil ou no máximo 200 mil aí de salários, pode ser que ele seja jogador do Vasco, o Vasco ofereça isso a esse atleta. O Vasco ainda busca um atacante no mercado e seria perfeito a contratação do Allan Kardec, apesar dele estar muitos anos no futebol chinês, mas é um grande jogador, não deixa de ser um bom jogador, não deixa de ser um craque para ajudar o Vasco aí nessa subida para a primeira divisão, e o Vasco precisa de um jogador mais ou menos assim. Como eu disse, eu ainda tenho minhas dúvidas, eu só acredito vendo, mas no futebol tudo é possível, né, cara? Até para um clube sem dinheiro como o Vasco pode ser que aconteça um milagre aí, o Allan Kardec venha vestir a camisa do Vasco aí por amor, ajudar a gente nesse ano, nessa temporada de 2022, que ele será extremamente importante aí caso venha pro Vasco, né? A gente que tem o Raniel apenas como centroavante referência, que nem é tão referência assim, né, pessoal? Cai pra nós, né, pra falar a verdade pro torcedor. Os outros jogadores são da base, o Laranjeira também não é um centroavante referência. Figueiredo, que voltou aí da base, pode fazer esse papel, mas não é aquele clássico 9, aquele clássicozão que vai encher os olhos do torcedor. O torcedor ainda fica meio com o pé atrás com o Figueiredo, pelo que ele apresentou nos profissionais do Vasco. Na base ele foi monstro, mas a gente quer ver também ele mostrando esse bom futebol nos profissionais, e pode ser que ele tenha uma grande oportunidade agora no Campeonato Carioca, mas precisa de jogadores de qualidade. Esses jogadores não são suficientes, na minha opinião. O Vasco tem pouquíssimas peças disponíveis, peças de qualidade para o ataque, a maioria deles esmagadoras são de jogadores da base sem experiência. Eu acho que seria extremamente importante trazer um Allan Kardec que também joga um pouquinho mais recuado. Pode ser que ele jogue, se ele vir pro Vasco, um pouco mais recuado, o Raniel um pouco mais na frente. Allan Kardec, para quem não se lembra, na época que ele jogou no Santos, ele fez meio com a função até de meio atacante, cara. Jogou muito bem na época ali que tinha o Neymar, tinha um Ganso, tinha um timaço o Santos, e o Allan Kardec fazia parte daquele time. Eu acho que seria interessantíssima essa contratação, mas tudo vai depender da situação do jogador e se ele quer vir jogar no Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada a vinda do Allan Kardec pro Vasco e se você acredita na possibilidade do cria do Vasco voltar à colina. O Vasco também segue em busca de um zagueiro, teve uma grande reviravolta aí na situação do zagueiro Oliveira, que pode fechar com o Vasco aí nos próximos dias. O jogador estava praticamente descartado, teve aí uma possibilidade de ir para outro clube, ele não fechou com esse clube, que no caso seria o Cruzeiro, não teve o avanço na negociação com o Clube Mineiro, e ele pode vir ser jogador do Vasco. O atleta aí que chamou a atenção do técnico Zé Ricardo, que já teria dado aval para a diretoria do Vasco contratar esse jogador, zagueiro revelado pelo Atlético Goianiense, de 25 anos, e pode ser que venha aí para o Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada a vinda do zagueiro Oliveira e também aí a chegada, quem sabe, do Allan Kardec. A gente aguarda mais reforços porque o torcedor ainda está muito apreensivo e preocupado com essa temporada de 2022. Bom, pessoal, essas são as notícias de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se tiver mais informações, mais tarde a gente traz o terceiro vídeo aqui no nosso canal. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos, é nóis!